Olá pessoal, vamos tentar fazer aqui um outro algoritmo no Visual G. Essa questão aqui dos jogadores. Em um campeonato de vôlei de areia existem dois times e cada um possui dois jogadores. Faça um programa que receba idade, peso e altura de cada um dos jogadores. Calcule e mostre a quantidade de jogadores com idade inferior a 18 anos, a média das idades, a média das alturas de todos os jogadores, sendo que a média tem que ser por cada time, aqui é todos os times juntos, e o percentual de pessoas com mais de 80 quilos, tá? O que eu aconselho fazer é você pegar o óbvio, você vai ter que colocar, vai ter que entrar os dados da idade, altura e peso, você já coloca logo aqui. Já coloquei, digite a idade, peso, altura. E eu coloquei já aqui, adiantei um pouquinho o serviço. Coloquei já um contador aqui, jogador, contador time. E aqui temos a idade, peso e altura. Só não coloquei aqui nas variáveis, tem que acrescentar. Então, ok, aqui eu já digitei logo. Os contadores têm que ser inteiro, idade eu posso colocar como inteiro, pois aqui vai ser considerado um ano completo. O peso e a altura já é real, porque normalmente não é número inteiro. E eu já coloquei no início esse aqui, que é a parte que vai entrar os dados. E no final já acrescentei logo o que realmente ele quer. No final da questão ele falou, quantidade de jogadores com menos de 18 anos é. A média do primeiro time e segundo time, média de altura de todos os jogadores, o percentual. Tudo ajeitado, aí só fazer a lógica e simplesmente depois digitar aqui o que está faltando. Como a gente viu, são dois jogadores e dois times, então colocar o enquanto é, primeiro contar os jogadores, conte jogador, conte J. Enquanto o conte J for menor que 2, faça. Nesse caso vamos zerar ele no início, para ele começar com o valor zero. E aqui o fim enquanto colocar aqui o contador para ele parar, senão ele vai dar loop. Ok. Se você quiser, você pode até fazer um teste aqui já. Deixa eu ver se vai dar certo. Não coloquei do time ainda, vamos ver. Isso, ó, ele primeiro faz primeiro jogador, segundo jogador e faz as três, a idade, o peso e a altura. Agora você colocou um enquanto, coloca outro. Enquanto agora para contar o time. Aqui é o jogador, tem que contar o time também. Mesma coisa, menor que 2. E aqui embaixo põe o fim enquanto, outro. Aí você coloca um contador também. Do mesmo modo como foi feito aqui, vou até copiar aqui.
E tem um detalhe, ele vai contar os dois jogadores, depois ele vai voltar, ele conta primeiro do primeiro time, conta os dois, depois ele vai ter que voltar o valor a um para contar o do segundo time. Então você tem que colocar um zero aqui fora do para ele zerar o jogador. Então esse conte jogador aqui tem que aparecer bem aqui e ele zera novamente. Vamos ver se funciona. Ó, já começou. Primeiro time. Coloca qualquer valor só para segundo jogador, primeiro time. Ó, ele voltou a 1. Começou 1, 2, agora voltou a 1. Agora é o segundo time. Segundo jogador. Opa. Fazer aqui rapidinho de novo. Ok. Só não mostrou, obviamente, que ainda tem que terminar, mas aqui tá funcionando. Ele encerrou. Agora, para continuar, eu pelo menos costumo sempre pôr essas variáveis, o zero, todas elas fora do enquanto. Fica da seguinte maneira: idade, peso, ok. Agora, a primeira coisa que ele pede é a quantidade de jogadores com idade inferior a 18 anos. Você põe aqui, dentro dos. Tem que ser dentro desse enquanto interno. Porque se você colocar aqui, não vai funcionar direito. Tem que ser aqui. Ele quer jogadores com idade. A quantidade de jogadores com idade inferior a 18 anos. Então você vai simplesmente contar quantos são. Então você pode colocar um total jogadores 18. Na verdade, é menor que 18. Você quer só saber a quantidade. Você tem que colocar um se, né? Se i. Caso i não, idade. Menor que 18. Ele vai contar. Também zera. Eu pelo menos eu sempre costumo fazer isso. Enfim, se. Próxima coisa que ele pediu, a média das idades dos jogadores de cada time. É cada time, fazer uma média. Nesse caso você vai fazer um se para o primeiro time e um se para o segundo time. Você já sabe que são dois jogadores em cada um, então eu não preciso de contador. Ó, se para o primeiro, se para o segundo. Então você vai colocar se o conte joga, no caso é por time, o conte time for 1, se conte t for igual a 1, aí ele vai fazer a média aqui. No caso vai ser, tem que fazer o somatório das idades, no caso eu vou colocar total idade, TI, vai ser o próprio TI mais a próxima idade. Você zera isso aqui. Ah, e não esquecer, eu não estou pondo aqui, essas variáveis novas que eu crio, tem que colocar tudo aqui em cima. Então,
Eu acho bom sempre colocar logo para não esquecer. Depois que você terminar, você só aperta F9 e executa e pronto. Então aqui, por exemplo, nesse J18 inteiro. Total idade. Como idade é inteiro, posso pôr inteiro também. Ok. E você faz. Esse aqui é pro primeiro time, que é conte t igual a 1. E agora conte t igual a 2. Ah, tem que especificar um total de idade para cada um. Na verdade, eu vou colocar TI1, TI2. É só arrumar aqui. Você põe 2. Aqui também. Ok. Próxima coisa que ele pediu foi a média de altura de todos os jogadores do campeonato. No caso é todos, você não precisa especificar se é time 1, time 2, não precisa de si nesse caso. Simplesmente faz total altura, total altura mais próxima altura. Você coloca essa aqui que você criou aqui também. E aqui também. A altura tem que ser real, né? Como é média, você já sabe que são 4. Não precisa fazer contador para saber quantos jogadores são. Você já sabe que são 4. São todos eles. Então, média altura. Aqui tem que pôr os 2 pontos. Seria o TA dividido por 4. Você cria uma variável nova, não esquece de... obviamente, primeiro aqui. E aqui também que tem que zerar. Uma coisa que eu observei, eu esqueci de colocar aqui a média. Na verdade aqui é a média, não quer simplesmente o total. Então média 1, TI1 dividido por 2, são 2 jogadores. Aqui é a mesma coisa. Média 2, TI2 dividido por 2. E você coloca essas variáveis aqui. Obviamente média é real, né? Tá feito esse ajuste. Agora tá faltando a porcentagem de jogadores com mais de 80 quilos entre todos. No caso, primeiro eu vou contar. Vou colocar aqui total peso. Total peso. No caso, total peso mais 1. Se eu colocar total peso mais peso, ele vai somar todos os pesos. Na verdade, eu quero saber quantidade, não o total de peso. Ele só vai fazer isso se o peso for maior que 80. Ele conta e depois faz a média. Média peso. Média não, percentual. Vou colocar PP.
Percentual, nesse caso aqui, é o total peso dividido por 4. São 4 pessoas, a gente já sabe, é um valor fixo. Quando você divide isso, você vai ter um valor entre 0 e 1. Você multiplica ele por 100, você vai saber o percentual. Por exemplo, você tem, vou fazer só uma demonstração aqui. Você tem vamos supor que um jogador tem mais de 80 quilos, só que são 4. Você vai dividir, vai achar esse valor, multiplica por 100, 25%. Se fossem 2 entre 4, seria a metade. Opa. 2 entre 4 seria a metade, que é exatamente 50%. Essa é a lógica aqui. Fim C. Feito isso, agora você coloca aqui as variáveis que estão nos espaços vazios. No caso aqui eu usei, eu vou preencher aqui rapidinho. Aqui preenchido. Esse aqui é o valor de jogadores com menos de 18 anos, a média do time 1, média do time 2, média de altura e o percentual. Eu já fiz uma tabela aqui com alguns valores e a gente já pode fazer um teste aqui. Vamos ver o que acontece. Ó, o primeiro jogador do primeiro time. Olha, deu um erro aqui. Faltou então, né? Vamos tentar novamente. De novo. Nesse caso eu esqueci de colocar essas duas aqui. Então vamos colocar lá. Aqui normalmente a gente sempre coloca a variável e esquece de declarar aqui em cima. Colocar pp percentual, coloca também real. Agora não falta mais nada, vamos digitar os valores. Segundo jogador. Agora o primeiro do segundo time. Segundo do segundo time. Aí. Apareceu. Ó. Quantidade de jogadores com idade menor de 18 anos são 2. Ficou igual aqui. 17 é a média do primeiro time, 23 é a média de idade do segundo time, a média de altura 1,765, ok? E 75%. Ok, deu tudo certo aqui. Agora, gente, se eu quiser pegar esse mesmo programa e trocar e fazê-lo na estrutura repita, eu posso fazer assim. No caso eu vou colocar assim, ele vai ignorar esse comando do enquanto e eu troco por repita. Aqui também eu troco por repita. E lá embaixo também faço desse modo. E aqui eu vou ter que colocar uma condição para ele parar, né? No caso aqui em cima, como eu coloquei, ele vai repetir enquanto o conte T, o conte J for menor que 2. No caso aqui, ele vai repetir até o valor, no caso, 1 com conte T ser igual, no caso, maior ou igual a 2. Conte T, opa,
o outro com o Ctrl J. Vou colocar aqui em cima, o do Ctrl J em cima, o do Ctrl T embaixo. E fim repita. Porque no caso aqui você tem que fazer o contrário. Se aqui ele está colocando valores menores que 2, aqui tem que ser maiores que 2. É sempre o repita, você coloca embaixo, e o contrário que você põe no enquanto. Por exemplo, se tiver uma situação em que você tem lá, enquanto a variável for igual a 2, se for no repita você tem que colocar diferente, é o contrário. Aqui, vamos ver. Eu vou pular aqui, já digitar os dados aqui da planilha e já eu volto. Aqui eu já digitei, não deu nenhum erro e deu os mesmos resultados. E nesse caso foi com repita. No caso eu deixei aqui, mas isso aqui ele ignora, né? E ele funcionou belezinha. E é isso, espero ter ajudado. Até mais.